Olá, meus irmãos, o meu bom dia a todos vocês, na paz de Cristo Jesus. Quero desejar um bom dia a todos, sejam muito bem-vindos na nossa Sala da Esperança. Nesta manhã, hoje segunda-feira, nós vamos estudar mais uma das nossas lições, tá? Hoje, experiência de quase morte, né? Morte, é o título da nossa lição, tá? Queridos, quero dizer para você que a lição desse trimestre que nós estamos estudando foi uma lição assim muito forte, né? Porque vem mostrando para nós exatamente as controvérsias, né, dos ensinamentos da Bíblia com certas crenças defendidas pela muitas filosofias, né, teologias, filosofias assim contrárias à palavra de Deus que têm sido ensinadas, né, por várias religiões e muitas dessas religiões são religiões que defendem o cristianismo, né, coisa que jamais poderia existir. Essas crenças, não é, em meio ao cristianismo relacionado à imortalidade. E hoje, né, nós vamos ver aqui um outro ponto bastante importante, principalmente muito moderno nos nossos dias hoje, né? Essa aí crença, né, de pessoas se dizendo ter experiência, né, quando ele estava aí inconscientemente, estava morto, né? Provado pela ciência que a pessoa, né, mentalmente estava morta, tá? E depois essa pessoa volta novamente à vida e ela vem aí afirmando categoricamente que ela teve algumas experiências, né? Estava morta, mas teve aí algumas experiências, né? Viu isso, viu aquilo, presenciou coisas, enfim, tá? É verídico? Não é? É verdade? É mentira? A Bíblia vai mostrar para nós, tá? E esse é o nosso estudo de hoje. Para isso nós vamos orar, pedir a Deus que, por favor, Ele venha nos ajudar a entender, compreender, porque não é fácil, tá? A Bíblia, queridos, ela é espiritual, tá? A Bíblia, ela foi inspirada pelo Espírito Santo e nós somos carnais. Jamais, sem a orientação divina, nós vamos compreender, é óbvio, né? Então vamos orar. Bom Pai querido, neste momento pedimos a Ti, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor nos ajude a entender a importância dessas lições, pois nós sabemos que esta é a Tua vontade. Ilumina a nossa mente, a minha mente e dos meus irmãos, para que assim nós possamos entender. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, queridos, alguns dos argumentos modernos, mais populares, têm tentado provar a teoria da imortalidade natural da alma. São as experiências de quase morto. Né? A pessoa diz que ele estava ali se dado como morto, né? Mas porém ele estava vendo tudo. Tá? Nós temos, por exemplo, de uma editora muito conhecida, né? Propriamente no Rio de Janeiro, a Raio Morgan, né? É uma literatura que vem defendendo aí a unhas e dentes, né? Com relação à imortalidade da alma, apresentando aí, né, os resultados dos seus estudos, né? De 5 anos, a cerca de mais de 100 pessoas que experimentaram a morte clínica e foram reanimadas. E essas pessoas afirmaram ter visto um ser de luz amoroso e caloroso antes de voltar à vida. E isso tem sido
é considerado prova inconstentável da sobrevivência do espírito humano depois da morte. Tá? Essa é uma filosofia moderna, né, que tem se levantado e ela tem crescido bastante, né, por pessoas clinicamente já sendo provada que estava morta, porém ali através de aparelhos, né, mas que conforme a medicina, conforme a ciência, essa pessoa já estava totalmente sem vida, tá? Mas depois, algumas dessas, né, pelo menos pesquisas feitas com 100 destas pessoas, afirmaram a elas que, embora elas estavam sendo pela ciência provada que estavam mortas, mas elas têm informado ter visto, né, um ser de luz demonstrando muito amor, um caloroso amor, né? E depois é dado a elas aí, depois de voltar à vida, na verdade, né, elas têm feito essa demonstração como prova inconstentável de que elas realmente estavam mortas, mas tinha um espírito ali que estava presenciando, que estava não morto, mas estava contemplando tudo. Queridos, em que base bíblica nós podemos mostrar que realmente não é verídico? Tá? Nós temos, por exemplo, algumas pessoas mostradas pela Bíblia que elas foram ressuscitadas, né? Entre estas, por exemplo, o filho da viúva de Sarepta, né, que foi ressuscitado quando Elias orou pedindo a Deus para que aquele rapaz, né, aquela criança ressuscitasse, e Deus atendeu a oração dele e devolveu a vida. Depois nós temos, né, o filho da Sunamita, né? Nós encontramos, por exemplo, essas afirmações em Primeiros Reis, depois em Segundos Reis, e nós temos aqui os textos bíblicos que mostram para nós. Então esse rapaz, essa criança, né, o filho da Sunamita, por Eliseu, quando também Eliseu foi chamado por ela, dizendo que o seu filho havia morrido, e então Elias suplicou a Deus, e Deus deu aí a alegria desta mãe ter o seu filho de volta por meio de uma ressurreição. Nós temos no Novo Testamento, Lucas, na verdade Marcos, no capítulo 5, 41 a 43, mostra para nós que Jesus, chamado por um desesperado pai chamado Jairo, né, um homem muito culto, muito inteligente, um homem que era o dirigente, né, do templo daqueles dias, mas, no entanto, nesse momento, queridos, não tem ninguém forte, ninguém poderoso quando um ente querido está sendo levado pela morte. Jairo suplicou a Jesus que fosse à sua casa, porque a sua filha estava à beira da morte. Quando Jesus chegou lá, já houve ali as informações, os noticiários, de que realmente ela tinha falecido. Porém, Jesus ressuscitou a filhinha e entregou-as ali nos braços dos seus pais, tá? Trazendo alegria. Nós temos outro exemplo também, que foi o filho da viúva de Naim, né? Quando Jesus ressuscitou aquele rapaz, devolvendo ali a sua mãe. Lucas capítulo 7, 14 a 17. Por fim, nós temos ali a ressurreição de Lázaro, né? 4 dias depois que ele estava morto. Jesus então o chamou e trouxe-lhe para fora, embora já estava realmente confirmado que ele estava se decompondo, o seu corpo todo apodrecido, né? Mas Jesus o trouxe de novo à vida. Agora, queridos, o ponto-chave aqui, o ponto importante aqui desses textos que nós mencionamos aqui, dessas ressurreições, é que nenhum desses mencionou, tá? Declarou que na morte,
quando eles estavam mortos, né, que eles viram alguma coisa, ou que eles ouviram alguma coisa, tá? Ou mesmo eles dizendo que realmente eles não estavam mortos, que uma alma, um espírito havia saído deles e eles estavam vivos. Nenhum desses, tá? Nenhum desses afirmou que eles viram, ouviram, tá? Quando eles estavam mortos, algo, né, que importante aconteceu ali quando eles estavam mortos, ou que eles foram visitar alguém, ou que eles foram pedir alguma coisa para os vivos. Nenhum deles deixou um relato a esse respeito, tá? E todos esses aqui, o importante é que eles ressuscitaram. O mesmo corpo que foi sepultado, tá, ressuscitou, ok? O mesmo corpo que havia saído do sopro, que estava totalmente inconsciente, foi ressuscitado, e não uma alma, tá, que Jesus chamou, que o profeta chamou, e que ele voltou, tá, porque ele estava voando por aí, ok? Muito bem. Agora, queridos, com todas essas experiências de pessoas quase mortas, relatadas na literatura moderna, são de pessoas consideradas clinicamente mortas, porém, não mortas de fato, né, em contraste, por exemplo, com esses que nós encontramos na Bíblia Sagrada, que foram ressuscitados, como, por exemplo, Lázaro, que estava 4 dias morto, né? E cujo seu corpo, seu cadáver estava já apodrecido. Ok? Amados, conforme a Bíblia, os ensinamentos da Bíblia, nós não podemos ter aqui, por exemplo, uma compreensão com essas afirmações desses que se diz quase mortos, né? E que tiveram ali experiências, né? Encontro com seres luminosos, tá? Que demonstrou muito amor, demonstrou ali o seu calor amoroso, tá? Nós não podemos descartar, à luz da palavra de Deus, à luz da Bíblia, que tais pessoas, elas não estavam mortas, tá? Elas estavam, quem sabe, aí tendo algumas alucinações, ou realmente, queridos, pessoas que tiveram realmente ali, elas não estavam mortas, mas elas contemplaram algo sobrenatural, que é exatamente satânica, diabólica, tá? Uma vez que a palavra de Deus, a Bíblia diz para nós, afirma, né, para nós que Satanás ele tem poder de se transformar em até anjo de luz para enganar as pessoas, ok? À luz da palavra de Deus, essas pessoas que afirmam ter encontro com seres de luz, elas não estavam mortas, tá? Se elas estivessem mortas, elas não tinham contemplado nada, porque uma pessoa morta, à luz da Bíblia Sagrada, à luz da palavra de Deus, ela está totalmente inconsciente, tá? Ela está no mundo da escuridão. Ela está como se estivesse dormindo. Ela não tem poder em si para presenciar nada, tá? Para ouvir ou ver qualquer coisa. De forma nenhuma. À luz da palavra de Deus, à luz da Bíblia, não. Então, provavelmente essa pessoa, tá? Ela não estava morta, claro que não estava mesmo, e ela estava tendo algumas alucinações, ou estava ali tendo, presenciando, né, algo sobrenatural, né, satânica, claro, não poderia ser uma outra coisa, senão
o próprio Satanás se manifestando exatamente para tentar ali defender a sua tese da imortalidade, tá? E ele tem todo esse poder. Você pode ter esta certeza que ele tem poder para fazer isto mesmo, exatamente para enganar, tá? Há muitas pessoas que têm afirmado ter encontrado com seu ente querido, tá? Ele tem voltado, aparecido, né? Tem conversado com ela, tem feito os pedidos, né? De intercessões para que ela possa, para que ela possa achar um bom lugar, para que ela possa entrar no paraíso, para que Deus possa lhe dar uma oportunidade, uma segunda chance, querido. Tudo isso eu quero dizer para você com toda a afirmação bíblica da palavra de Deus, à luz da palavra de Deus, de que são aparições diabólicas, aparições satânicas, porque ele tem poder de incorporar, exatamente, se manifestar, tá? Com tanto pessoas vivas como pessoas mortas. Ele aparecer retratado, né? A imaginação daquela pessoa, e ele tem capacidade até mesmo, né, de transformar a voz daquela pessoa como se fosse a mesma pessoa que estivesse falando. Na verdade, é o inimigo, Satanás. Nós temos isso, prova bíblica, né, de que pessoas, né, por exemplo, Saul, quando ele foi consultar a uma médium, né, para que ela consultasse a Saul, né, ele ouviu a voz como se fosse a voz de Saul realmente. Saul estava morto, digo melhor, não Saul, mas Samuel. Saul, na verdade, ele estava consultando Samuel, que já estava morto há tempo, tá? E ele ouviu, sim, ele ouviu a voz, tá? Como se fosse a voz de Saul. Mas era Saul? Claro que não. Não era. Era o próprio Satanás, né? Personalizado na pessoa de Saul, que estava morta. E ele consegue ali até mesmo transformar a voz daquela pessoa como se fosse tão idêntica como se fosse realmente ela mesma, tá? Queridos, qual que é o ponto-chave dessa nossa lição aqui? Essa lição nos chama, queridos, a nossa atenção para um ponto crucial, importantíssimo, que você e eu precisamos aprender nesta lição. Em que você vai acreditar? Na palavra de Deus? Você vai se apegar na palavra de Deus? Na verdade da palavra de Deus? Ou você vai crer, acreditar, tá? Nessas aberrações, acreditar nessas filosofias que, à luz da palavra de Deus, são completamente satânicas, diabólicas. Essa é a pergunta. Queridos, para nós podermos nos livrarmos pelo poder de Deus destes enganos maléficos, destas tentações satânicas, é somente através, queridos, da leitura, da examinação da palavra de Deus de forma cuidadosa, com muita oração, para que nós possamos compreender à luz da palavra de Deus que realmente essas aparições são coisas satânicas. E eu quero dizer para você, muito cuidado com certos livros que você pode estar lendo, tá? Porque não são nada mais nem nada menos do que inspirações diabólicas, tá? Muito cuidado também com, por exemplo, com o médico que está te atendendo. Quando você vai fazer um exame, quando você vai ser atendido por um médico, por uma médica, tem muito cuidado, queridos, porque sabe que a maioria dos médicos
com todo respeito aos nossos irmãos espíritas, que são tanto amados por Deus, e o desejo de Deus é que conheça a verdade e deixe realmente essas filosofias e converta ao Senhor. Mas há muitos médicos que são espíritas, que defendem exatamente o poder que eles têm, tá? Para curar o corpo como também o espírito. Tá? Devemos tomar muito cuidado. A palavra de Deus diz para nós, queridos, que nós não podemos assentar à mesa de Cristo e à mesa do inimigo. Tá? Deus te abençoe, que Deus te dê um bom dia e que Deus possa te ajudar, que você possa, pelo Espírito de Deus, estudar mais a palavra de Deus e compreender mais a sua verdade. Um abraço a todos, até logo.